Passando aqui rapidamente para deixar um texto da Palavra de Deus que no dia de hoje falou muito ao nosso coração. E quando nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, quando nós cremos nesse Senhor soberano, quando nós deixamos essa palavra entrar e permanecer no nosso coração, podem fazer o que quiserem contra nós, mas o nosso coração está firme no Senhor. E eu vou ler um versículo e depois os outros que falaram ao nosso coração. Primeiro esse, que mostra a grandeza do nosso Deus, no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Aqui, na figura de Deus, estão representados as características e as qualidades, as qualificações do Senhor nosso Deus como soberano. Soberano é aquele que tem a suprema autoridade sobre tudo e sobre todos. Diz que ele é o nosso juiz, ou seja, ele é do supremo dos céus e da terra. Aqui diz que ele é o nosso legislador, aquele quem determina as regras pelas quais nós devemos viver aqui na terra. E aqui fala que ele é o nosso rei, representando aqui, se fosse na figura de uma administração pública, o poder executivo. Só nesse versículo nós vemos a soberania de Deus como nosso juiz do judiciário, como nosso legislador do legislativo e como nosso rei do executivo. E assim nós podemos confiar na soberania, no total domínio de Deus sobre toda a terra, sobre todas as pessoas e sobre todos os acontecimentos, crendo que nada acontece sem a permissão dele. E por que o profeta chegou àquela conclusão? Ele estava falando anteriormente esse texto que eu quero deixar para que você entenda por que nós acreditamos na soberania de Deus e entregamos tudo nas mãos dele. Ai de ti, despojador, que não foste despojado e que obras perfidamente contra os que não obraram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado. E acabando tu de tratar perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas e cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei, a mim mesmo serei exaltado. Aleluia. Concebestes palha, produzireis pragana.
e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como os incêndios de cal, como os espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu aos hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Só habita com aquele que possui o fogo eterno, quem gosta do fogo de Deus, quem passa por ele para ser limpo, não passará por ele para ser queimado e jogado fora. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Não verás mais o de língua tão estranha que não pode entender aqueles que não estiverem debaixo da cobertura do Rei e do Juiz eterno. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma delas se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grande, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Essa é a promessa do Senhor, e aí entra o texto que nós começamos. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. Feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança. Feliz o homem que coloca em Deus a sua total dependência, pois quando nós colocamos tudo nas mãos desse Deus que é soberano, que é eterno, que domina em todas as esferas da vida humana, nós veremos as mãos desse Deus grande e todo-poderoso em tudo aquilo que nós fizermos, tendo a certeza de que o justo juiz não tem o culpado por inocente e não tem o inocente por culpado, e ninguém passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê. Termino com uma frase muito conhecida dizendo o seguinte: a justiça de homem muitas vezes pode parecer cega, mas a de Deus enxerga até no escuro.